Compare a pelve masculina com a feminina. A pelve feminina tem abertura piválca maior e mais arredondada. O canal é, do parto é mais amplo, entendeu? O ângulo subpúbico é mais aberto. O espaço entre os ossos púbicos é mais largo. O sacro mais curto e menos curvado. Aumenta o espaço interno. Ossos mais finos e leves, com articulação mais flexíveis, especialmente durante a gestação, por ação de hormônio elastina. Enfim, essas características permitem que um feto passe pela pelve, mesmo no momento do parto, mesmo sendo uma estrutura mais rígida. Enfim, o feto nasce com subdesenvolvimento. O que é isso? O tamanho da cabeça já é muito grande. Então, se o filhote humano ele nascesse mais desenvolvido, ele não ia passar pelo canal vaginal, cara. Ele ia ficar preso e a mãe e o bebê iam morrer, velho. Enfim, o cérebro humano é muito grande. Enfim, para passar pela pelve. Se o bebê ficasse mais tempo dentro do útero, a cabeça não ia passar. Enfim, a pelve feminina é um compromisso evolutivo entre locomoção bípede e o parto. Não pode ser muito larga, senão não conseguiria andar, nem muito estreita, senão o parto seria impossível. Enfim, isso é muito curioso. Chamamos isso de autismo humano, ou seja, o ser humano ele nasce prematuro, do ponto de vista de outros mamíferos, para ele conseguir nascer. E olha que mesmo assim, tem muita dificuldade para passar, cara. O parto foi por muitos séculos uma das maiores causas de dor entre as mulheres. Enfim, durante toda a história humana, o parto era perigoso. Enfim, antes da medicina moderna, uma a cada duas mulheres morriam, numa contagem de 10 mulheres. Enfim, hemorragia, infecção, parto obstruído ou pressão alta fatal, entendeu? Era tão arriscado que em muitos povos e paróquias os padres rezavam constantemente por mulheres grávidas. Em várias culturas o parto era visto como um encontro com a morte. Por isso orações eram feitas para o parto, pedindo proteção divina. Durante o parto, na Idade Média, a igreja tinha papel central na vida e morte. Quando uma mulher entrava em trabalho de parto, o padre era muitas vezes chamado para abençoá-la. Enfim, se houvesse complicações, ele poderia rezar para proteger a mãe e bebê, fazer uma extrema-unção, um rito de perdão e bênção caso a mãe estivesse morrendo, entendeu? Batizar o bebê dentro do ventre, ou logo após o nascimento, em caso de risco de morte. Enfim, em várias regiões da Europa e da América colonial, um padre rezava a Ave Maria e o Salmo 22, o Senhor meu pastor, enquanto as parteiras faziam o trabalho, entendeu? Muitos registros paroquiais fazem notações como: a mãe não resistiu ao parto, o padre deu extrema-unção, o parto foi complicado. Rezavam o rosário e, prometiam missa se a criança nascesse viva. Essas orações eram comuns, sem anestesia, entendeu? Sem asepsia e sem cesárea segura, a mortalidade era muito alta, entendeu? As orações eram comuns, tá? Porque não tinha anestesia, não tinha asepsia, não tinha nada, tá? A oração era comum. Anestesia, asepsia, isso não existia, meu irmão. Era morte na certa. Podia morrer de infecção puerperal, causada por mãos sujas, instrumento contaminado, com tecido mortos. Enfim, parto obstruído, o bebê não passa pela pelve. Se a pelve for estreita, o bebê é muito grande. Enfim, a anatomia da pelve feminina, mesmo adaptada, ainda é estreito. Se o bebê for grande e mal posicionado, ele pode ficar preso
Enfim, antes da cesárea moderna, isso era hora de sofrimento e risco fatal. Muitas mulheres morriam de exaustão, ruptura uterina ou sepse. Enfim, era terrível. Enfim, mas o que seria a pelve? A pelve é uma estrutura óssea que desempenha uma das funções mais essenciais do esqueleto: suportar o peso do corpo e transmiti-lo para os membros inferiores. Enfim, formado por três ossos principais: ilho, isquio e pubis, fundido ao sacro. A pelve atua como anel protetor que abriga órgãos vitais como bexiga, útero, entendeu? Nas mulheres e os ovários, abriga o reto, enfim. É, a sua forma não é por acaso. Ela foi projetada para resistir a impactos, facilitar o movimento e, no caso feminino, permitir a passagem de uma nova vida durante o parto. Cada curvatura, articulação e abertura dessa estrutura revela a engenharia natural do corpo humano. Ou melhor, eu creio que tem uma inteligência maior que criou tudo, porque não é possível. Enfim, sem essa estrutura, caminhar, sentar-se ou manter-se ereto seria impossível. Enfim, a pelve é muito mais do que um ponto de ligação. É o eixo silencioso que garante nossa estabilidade e movimento. Tipo, nós trocamos a cauda por uma pelve mais larga e adaptada ao andar bípede. Enfim, os ancestrais dos seres humanos tinham cauda longa e óssea, como a maioria dos mamíferos quadrúpedes. Com o tempo, à medida que algumas espécies começaram a andar eretas, bipedalismo, essa cauda deixou de ser útil para o equilíbrio e a anatomia do quadril mudou completamente. A coluna vertebral se curvou, lordose lombar para o equilíbrio do corpo. A pelve se alargou, né? Ficou larga, se alargou, né? E girou, sustentando os órgãos internos em posição vertical. As vértebras da cauda se fundiram, formando o cóccix, o resto da cauda. Portanto, sim, a cauda se transformou em parte da base da pelve, né? Perdendo a função externa de equilíbrio, mas ganhando papel estrutural interno. Enfim, nos mamíferos quadrúpedes, a cauda ajuda a equilibrar o corpo e se movimentar. Quando o ser humano passou a andar sobre duas pernas, esse equilíbrio passou a ser feito, o equilíbrio passou a ser feito pelos braços, pelos músculos dos glúteos, que ficaram mais fortes, e pela forma da pelve, que virou um ponto de sustentação central do corpo. Ou seja, a pelve substituiu a função mecânica da cauda, mantendo o equilíbrio e a postura. Enfim, mas essa troca trouxe consequências. A pelve ficou mais estreita verticalmente, porque o corpo ficou ereto, e isso dificulta o parto. Como eu já falei antes, os padres rezavam, tipo, o negócio era tão sinistro que o padre já ia com o rosário já, preparando ali, porque ia dar ruim, cara, ia dar ruim ali. Enfim, e obrigou o corpo a encontrar um equilíbrio delicado entre andar bem e parir com segurança, velho. Sem mandar a mãe e o bebê pro Vasco, né? O padre orava assim, pegava o rosário e falava assim: ó Deus, pelo amor de Deus, não deixe essa mulher virar a contratação do Vasco junto com o seu filho, pelo amor de Deus. Enfim, o rosário que os padres e também os fiéis leigos rezavam era o mesmo que de hoje, mas com estrutura e intenção espiritual um pouco diferente, dependendo da época e tradição local. Enfim, o rosário se desenvolveu a partir de salmos, tá? Monásticos. Nos mosteiros medievais, os monges recitavam o Salmo 150 da Bíblia. Enfim, como os camponeses fiéis comuns não sabiam ler, nem tinham livros, passaram a substituir os salmos por 150 Ave-Marias, dividindo em grupos de 10, os dezena, entre aspas, com um Pai Nosso de cada grupo. Isso foi se fixando, tá? E acabando virando o Rosário Dominicano, associando a São Domingos de Gusmão e depois a Ordem dos Dominicanos, tá? O Rosário completo tinha 15 mistérios divididos em 3 grupos. Mistérios gozosos,
sobre o nascimento e infância de Cristo, mistério doloroso sobre a paixão e morte, mistério glorioso sobre a ressurreição e glória do Cristo Jesus, né, e de Maria. Cada grupo tem 5 mistérios e cada mistério é completado com 10 Ave Marias. Um rosário inteiro é 150 Ave Marias. Enfim, um padre, especialmente durante o período que não tinha acontecido o Concílio Vaticano II, costumava rezar o rosário diariamente, de joelhos, e tipo, o padre falava, tipo, Ave Maria cheia de graça, e os fiéis respondiam, Santa Maria, Mãe de Deus. O rosário era frequentemente rezado antes ou depois da missa, em comunidades rurais. Era comum dedicar cada rosário por uma intenção, pela exame do purgatório, pelos doentes, pelas colheitas, pela paz, etc. O padrão era Sinal da Cruz, Credo, Pai Nosso, Três Ave Maria, pelas virtudes teológicas, fé, esperança e caridade. Glória a Deus, entendeu? Depois, cada dezena se anunciava o mistério, entendeu? Um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Glória a Deus. Cara, eu não entendo nada de catolicismo, velho. Eu tô aqui falando aqui mais por curiosidade mesmo, o catolicismo não é meu forte. Enfim, o rosário físico era de madeira, semente, osso, metal simples, entendeu? Era de madeira, semente, osso ou metal simples. Os padres tinham rosários maiores, muitas vezes pendurados no cinto, nos hábitos religiosos. Usavam alguns rosários benditos ou de cronfarias marianas com medalhas. Enfim, cada conta representa uma oração e as divisões contra os maiores marcam o Pai Nosso entre as dezenas. O rosário atual, em 2012, o Papa João Paulo II acrescentou um novo grupo, os Mistérios Luminosos, sobre a vida pública de Cristo, batismo, borra de Caná, pregação do Rei, transfiguração e Eucaristia. Mas o rosário tradicional que os padres antigos rezavam era o de 15 mistérios, sem os luminosos. Enfim, pessoal, eu tô sempre aprendendo mais. Nesse vídeo aqui fiquei meio enrolado, porque eu não sou de pesquisar sobre catolicismo. Então eu tava aqui lendo aqui o texto e eu fiquei um pouco enrolado, mas eu espero que vocês possam ter aprendido. Enfim, pessoal, se você for pesquisar, estima-se que 1 a 2% de todas as gestações terminavam com a morte da mãe. Parece pouco, mas considerando que a mulher podia ter de 2 a 5 a 8 filhos ao longo da vida, o risco cumulativo de morrer aumentava de 10 a 15%, entendeu? Cara, não tinha tecnologia moderna, nada de cesareias seguras, antibióticos ou anestesia. Perdão, essas arianas. Perdão. Enfim, era sinistro. E entra uma discussão aqui, pessoal. Maria sentiu dor no parto, na tradição católica? Bem, pelos católicos, Maria era imaculada, sem pecado. Enfim, para os católicos, tá? Sem pecado original. No entanto, não significa que ela não sinta dor física durante o parto. No Evangelho de Lucas, do 2 ao 34 ao 35, Simeão profetiza que a espada vai transpassar a tua alma. Enfim, eu gaguejei, desculpa. Isso é interpretado como um sofrimento espiritual na paixão de Cristo, mas eu interpreto como a dor inevitável do parto humano. Enfim, eu acredito que Maria sentiu dor sim, tá? A dor é algo biológico. Enfim. Gente, perdão, eu gaguejei várias vezes nesse vídeo aqui, mas deu pra entender. Segundo a Igreja Católica, ensina que Maria nasceu com pecado, mas tipo, no momento que ela nasceu, ela foi purificada. Enfim, e eu errei tanto num vídeo assim.
Eu não sou católico. Eu não entendo nada de catolicismo, é por isso que eu gaguejei tanto. Eu tentei fundir biologia, catolicismo e história. Não deu certo, cara, não deu certo. Enfim, é basicamente isso. Curiosidade final: o crânio de bebê não é um osso sólido como é de um adulto. Ele nasce com várias placas ó, separadas. Entendeu? Eu posso explicar isso melhor em outro vídeo. É isso.